Irmãos, nós, mais uma vez, boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da palavra. Cadê o Eduardo? Viajou, menino trabalhador. Está longe? Goiás? Minas. Manda um abraço para ele quando falar com ele, né? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. A proposta de estudo é avaliar esta não sugestão bíblica, mas essa realidade da existência, de que todas as coisas são governadas teocraticamente. Eu tenho que começar sempre assim, porque esse é o fundamento desse estudo. Existe um Deus, nós somos cristãos que creem na existência de um Deus que controla, que governa, que reina sobre todas as coisas. Tá? Então, na verdade, a realidade é teocrática. Deus governa todas as coisas. O problema é que o ser humano, nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do nosso Deus, nem sempre conseguimos perceber aqui é no sentido de entender, compreender, viver conscientemente este processo teocrático, que é o objetivo de Deus. Tá? Nós hoje vamos começar com uma pergunta. Gente, eu vou passar vários slides aqui, porque são os slides da semana passada, tá? Aqui, nós vamos começar com uma pergunta. Essa daqui. Por que Deus deseja estabelecer um governo teocrático para a humanidade? Por que isso é importante? Parte da resposta eu já comecei a dar. Mas eu quero que você pense nisso quando a gente for começar. A gente precisa refletir. É uma pergunta que a gente precisa pensar. Por que Deus quer governar tudo? Por que Deus quer ser Senhor da nossa vida? Que vantagem há nisto? Por que isto é bom? Ok? Uma outra pergunta. Qual é a melhor forma de governo? Essa daqui vai pegar vocês. O Elton Sentor veio de vermelho hoje. Qual é a melhor forma de governo? Eu quero refletir com vocês, antes da gente entrar hoje no estudo da palavra em si, fazer essas perguntas e refletir. Tá bom? Mas vou voltar ao começo, porque tudo tem que começar no começo, não é isso? Eu sou meio anacrônico com algumas coisas, vocês me ajudem aí, tá? Então assim, nós temos que entender este governo teocrático de Deus. E ele se propõe a nos ensinar e a revelar este governo teocrático sobre todas as coisas. Vamos imaginar que Deus não tivesse escrito a Bíblia. Que Deus não tivesse nos dado a revelação especial. Vamos imaginar isto. Tá? O que a gente ia saber da vida? Confusão? Que tipo de confusão? Confusão se já tem desrespeito, seria bem pior. Ah, é? Vocês acham mesmo que ia ser bem pior? Não sei, né? A Bíblia fala que a natureza revela. Muito bem, Eldo. Boa lembrança. Então assim, existe a revelação de Deus na natureza, mas o que a gente faz com ela? Vamos lá, a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo em Romanos diz que os atributos invisíveis de Deus, Romanos capítulo 1, verso de número 19, podem ser vistos nas coisas criadas. A resposta é, e daí? O que nós fazemos com isto? Eu acho que se não tivesse a revelação de Deus, ele faria com que a gente aplicasse melhor isso daí, né? Na natureza, na nossa existência, saber que existe um Criador, tudo. Mas mesmo assim seria difícil saber, né, a sua vontade, conhecer o seu plano para a humanidade. É isso o quê? Conhecer tudo.
A questão toda é que quando nós pecamos, o nosso coração perdeu a teocentricidade. Nós não conseguimos buscar a Deus. Sem Ele revelar a si mesmo e o seu plano, nós não saberíamos de forma alguma que existe um governo teocrático. Aqui é só um exercício intelectual, porque a realidade é outra, né? Graças a Deus Ele se revelou. Mas vamos pensar, nós seríamos como qualquer povo que não conhece a Deus. Vamos pensar, um povo esquecido em algum lugar deste mundo, que não sabe nada da revelação de Deus. O que é que eles produziram em termos de material religioso, por exemplo? Eles criaram o quê? Criaram idolatrias, criaram processos de busca, aqui eles usam essa expressão, busca do transcendente, porque Deus construiu o nosso ser para buscar a Deus. Nós fomos construídos para buscar a Deus. É o que Calvino chamava isso de semente da religião, um senso da divindade. Isso é estrutural, gente. Isso é criacional. Nenhum ser humano nasce sem isso. Isso, como é que chama lá? Você vem de fábrica, aquela coisa do computador que vem de fábrica. Você que é da área aí, é um BIOS, é isso mesmo que fala? Vem da fábrica, uma espécie de programação inicial, algo que, olha, isso aqui é a alma do negócio. É isso mesmo? Ou você que é da área? Sistema operacional? Não. Ou da BIOS? Da BIOS. Sistema operacional você escolhe, não é isso? A BIOS é o que já vem dentro do computador, você não pode modificar. Não pode modificar, isso já vem do computador. Você pode pôr um sistema operacional Windows, você vai pôr um sistema operacional Linux, ou qualquer um outro que inventem por aí, um Daniels, né? Seja como for, existe uma raiz. Só que, lógico, a analogia não é absoluta, né? O computador eu posso de alguma forma modificar a BIOS e estragar. Mas a nossa construção como seres humanos, curioso que o nome desse negócio seja BIOS, eu não sei por que é esse nome, mas para mim é ótimo que seja, porque a nossa vida, ela tem a criação, ela tem elementos guardados dentro do mais profundo do nosso ser. Existem elementos em qualquer ser humano, no mais profundo do seu ser, no mais profundo do seu coração, que é uma programação que vem de fábrica. Esta programação, ela diz, né, ela nos inclina para buscar um Deus. Mas como o nosso coração está corrompido, ela não chega ao Deus vivo e verdadeiro, mas ela ainda assim precisa de um Deus. Então ela intui a necessidade de tem que existir alguma divindade em algum lugar, algo maior que eu. Aí aquele povo esquecido, não sei aonde lá, adora o sol. Ou então a garrafa de Coca-Cola que caiu do avião um dia. Já viram? Acho que é um filme que tem isso, né? Um avião passou, caiu uma garrafa de Coca-Cola. Os deuses devem estar loucos? Esse é o filme? Então assim, esta inclinação do homem, ela precisa ser corrigida, porque ela foi deturpada. Então o homem não consegue perceber o governo teocrático de Deus. Então Deus apresenta a sua revelação e diz para o homem: eu sou o Senhor de toda a terra. Eu sou o Senhor de toda a terra. A mim pertence tudo isso que tem aqui. Abra aí no Salmo 24. Salmo 24. Lê para mim aí o verso de número 1. Quem está com o microfone? Pode ler? Pode ler. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habita. Só para ter como exemplo, como Deus se apresenta na revelação: eu sou o Senhor, e não há outro, lá em livro de Isaías. Ele até
faz a paz e cria o mal, e diz assim, para que se saiba desde o nascente até o poente, que não há nenhum outro Deus além dele. Tá? Ele é Deus e não há outro. Então ele se revela. Mas aí ele não só diz para nós que existe um governo teocêntrico, ou um governo teocrático. Ele diz para nós, ele nos ensina a viver teocraticamente. Porque não é só uma questão de Deus nos informar que existe, o nosso coração luta contra este governo, porque na verdade nós não amamos Deus naturalmente por causa do pecado. Nós precisamos ser conduzidos neste amor. Então a revelação, ela não só diz existe um governo teocrático, ela nos conduz para ele. E isso, irmãos, é o que nós estamos tentando mostrar aqui com um longo estudo. Eu sei que é longo, né? Daqui um pouco vocês vão falar de novo. Então, para você não falar de novo, a gente intercala. Um mês eu falo, outro mês fala o reverendo Marcos Kleber. Mas para você mesmo assim falar, nossa, o pastor Maurício está sem criatividade, você faz o seguinte, faz de conta que não tem título, que a gente está vindo aqui só para estudar a Bíblia. O fato de ter título não muda o fato de que a gente está estudando textos diferentes, tá bom? Isso ajuda você a não achar que é tudo igual? Por isso que nós estamos usando que isto é um processo de internalização, é um processo educacional. Só que é um processo educacional diferente, porque ele não é um processo educacional em que eu apresento a matéria e você aprende a matéria e você aplica a matéria que eu apresento. Deus faz o quê? Deus desperta de dentro para fora o nosso amor, que é o nosso aprendizado. Então ele vai internalizando o conceito e o desejo de viver teorreferentemente. São termos que eu estou intercambiando. Teorreferentemente, teocraticamente, teocentricamente. Tá? Deus vai internalizando o desejo, a necessidade. E o que eu acho mais bonito não é nem o desejo nem a necessidade. É o anseio, a busca. Sabe, é aquela coisa de você tentar se dominar para viver assim. Então é uma longa jornada? É. Mas se vocês acham que é uma longa jornada de estudos bíblicos, imagina, por exemplo, que Deus passou 40 anos no deserto, ensinando o povo a necessidade só ensinando ao povo que ele governa quando ele ia à frente na nuvem e quando ele instituiu leis. Isso só foi um jeito de dizer, existe um Deus que governa todas as coisas, que governa inclusive o Egito e que governa a vida de vocês. Levanta e anda. Para que eu parei. Monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo, faz o arraial ao meu redor. Tudo isso para internalizar um processo, 40 anos. Eu não vou durar tudo isso no estudo bíblico. E aí você fala assim, mas 40 anos tudo bem, dá até para passar. Mas lembre-se que depois levou 400 anos do tempo dos juízes, só para eles chegarem a uma conclusão. Naqueles dias não havia rei Israel, e cada um fazia o que queria, para eles verem a necessidade de ter um rei. E outra coisa, hein? Coisa importante a gente aprender com essa extensão temporal do ensino de Deus, é que nós amamos Deus como povo, não só individualmente. Geração após geração. Ensinar a nossos filhos estes conceitos e passar para a nova geração. Você que tem filha pequenininha ainda, principalmente, tá? E nos primeiros anos, mais do que qualquer outra área, qualquer outro tempo da vida dela. Está ouvindo o que eu estou falando? Se não praticar, Deus vai cobrar de você. Ouviu?
Tem que ensinar. Tem que ensinar. Porque a gente aprende a amar a Deus coletivamente. Você vai ver a Escritura dizendo o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. E se tem uma coisa que Deus ama, é ver pai ensinando o filho a amar a Deus. Avô também, viu? Mas principalmente os pais. Tá? E é uma grande tarefa nossa. Irmãos, é um grande desafio estudar estas coisas, não é? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos alimente, que nos fortaleça. Quero cantar um louvor com os irmãos. Vamos lá? Quem é que vai me ajudar aqui? É o Rei dos Reis, consagro. Vamos lá, meninas, vocês topam? Topam ou não? Vem aqui, vai. Não tem ensaio, não tem nada, mas a gente canta assim mesmo. Pega um microfone, pelo menos, para ampliar um. Vem, Melissa. Você também. Então pega um microfone aqui. Hã? Não lembra a letra? Canta olhando para lá para cima. Vamos ficar em pé. Essa é uma canção linda. E ela se propõe a falar de um povo que se consagra ao seu rei. Eu acho isso maravilhoso. Acho que combina muito. Parabéns pela escolha, Daniel. Vamos lá. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores vos. Tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. É o desejo sincero do nosso coração consagrar a nossa vida a Ti.
É verdade, Deus, que amamos a Tua palavra e que ela nos desperta, ela nos entusiasma, ela abre os nossos olhos, mas é também tão verdade que muitas vezes somos, ó Deus eterno, como meninos na fé e não conseguimos andar 2 passos neste caminho. Por isso, Deus, nós clamamos socorro do Senhor, porque nós sabemos que esse não é só um processo de entendimento, Senhor, mas é um processo de graça na nossa vida. Dá-nos, Senhor, a percepção destas verdades, mas dá-nos que estas verdades transformem o nosso coração. E no final de tudo, Pai, o melhor, que nossos olhos estejam prontos para ver-te e desfrutar de Ti, da beleza da Tua presença. Em nome de Jesus, ajuda-nos a estudar estas coisas com honestidade, com transparência, com simplicidade, com verdade no coração e com interesse genuíno de estarmos mais perto de Ti, Senhor. Dá-nos sabedoria vinda do alto para estas coisas. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado, jovens. Abra aí a Bíblia em Jeremias 32. O verso de número 38 e até o 41. Pode ler, reverendo. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Gente, que palavra linda! E Ele vai fazer isso para o nosso bem. Ele vai fazer isso para o bem dos nossos filhos. E Ele vai fazer algo espantoso. Ele vai fazer isso acontecer no nosso coração, para que nunca o nosso coração se aparte dEle. Eu não sei o quanto você vê a beleza do amor de Deus nestas afirmações. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Isso não vai acontecer assim como uma coisa imposta ou por acaso, mas haverá uma harmonia nessas duas frases. Há uma frase popular no Brasil não, eu não sei se é, pelo menos aqui no Brasil ela é popular, não sei em outros lugares, né, que diz assim: cada povo tem o governo que merece. Não é assim? Nossa, foi um tão convicto, né? É isso mesmo. É isso aí. Cada povo tem o governo que merece, né? E assim, gente, e olha o que Deus está dizendo. Deus está contrariando essa frase, Zé Ribeiro. Quer dizer, eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo, mas nós não merecemos este governo. É um amor de Deus tão profundo, sabe? Irmãos, nós estamos então estudando este governo de Deus. E a Bíblia tem então uma palavra que nos serve de esperança, é de que um dia este governo será o governo sobre nós. Então a gente já sabe o que vai acontecer. A questão é que a gente pode desfrutar dele antes. E não é só que a gente pode como uma opção, a gente deve, porque desfrutar dele antes é a verdadeira vida. Porque vida eterna é esta, disse o Senhor Jesus Cristo, João capítulo 17, verso 3, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, a quem tu enviaste. É isso que Deus quer para nós já hoje. As pessoas ficam falando assim, essa busca da felicidade, né?
Felicidade é coisa simples. Felicidade é ser de Deus e ter Deus. O restante é só complemento disto. Consequência, complemento disto. Tá certo? Faltou umzinho lá no sal, né? Faltou o quê? Umzinho no sal? Onde? Saul, é verdade. É que eu que digito o texto, então parecem uns errinhos lá, tá? Sejam assim bem amáveis quando lerem esses versículos. Nós chegamos no estudo bíblico da última semana, nós chegamos à rejeição de Saul. Lembra que ele não matou o rei Agag? Deus chega e fala assim: olha, você vai lá, eu não quero nada daquela cidade, eu não quero que vocês peguem nada dos despojos daquele povo, eu quero que você mate o rei Agag, não traga nada, não traga uma ovelha, não traga, se tiver lá um chihuahua, você não traz, tá? Eu não quero nada daquele povo. E Saul chegou lá, viu as ovelhas, viu as jumentas, porque Saul, pelo jeito, gostava de animais, né? Vivia atrás de animais para o seu rebanho. E aí ele ficou interessado. Por interesse, manteve vivo o rei Agag. Ele antes já havia, né, cometido um grave erro. Lembra do holocausto? A guerra com os filisteus, o negócio do prazo lá. Tinha um prazo de 7 dias. Ele já havia cometido o equívoco de chegar e oferecer o holocausto, coisa que ele não podia. Na hora, e o Samuel chega depois, né? Samuel é o pai que pega o filho com a boca na botija, né? Como? No fraga. É fraga que fala ou flagra, né? Flagra. Pega no flagra, né? Com a mão no pote de chocolate que ele diz que é só pro domingo. Fica de olho lá, Ivanildo e Claudio Honor, no pote de chocolate, tá? Então assim, ele já havia cometido esse grave erro, já tinha sido advertido que ele tinha desobedecido a palavra de Deus. E agora, por interesse, ele novamente desobedece a palavra de Deus. Então nós estamos vendo que o coração de Saul não era um coração reto. Não era um coração que amava a Deus acima de todas as coisas. Havia um Deus, esse aí é o tema que o reverendo Marcos Kleber gosta de falar, né? Havia um ídolo maior conquistando ou dirigindo o coração de Saul, o seu próprio interesse, o seu ego. E aí ele pegou alguns ídolos disfarçantes, você chama de subsidiários, né? Eu chamo de ídolos disfarçantes, porque assim, não é estrutural para o crente, é estrutural buscar um Deus. Mas como ele se desvia do Deus verdadeiro, ele vai servir a um outro Deus. Qual é o Deus que o pecado nos faz servir? O ego. Só que é o seguinte, estruturalmente, o homem não foi criado para glorificar a si mesmo. Para disfarçar esse Deus, ele cria ídolos. O reverendo gosta de chamar isso aqui de ídolo maior, não é isso? Você me corrige se eu estiver errado, tá? É que eu vi as suas aulas, tão boas que eu não esqueci. Então, eu vou dizer que ele cria um ídolo. Eu chamo isso aqui do Deus dele, e ele cria um ídolo para encobrir este Deus. No caso aí, um ídolo subsidiário. Ok? Aqui, Saul chamou, sabe do quê? Cuidar do povo. Eu preciso vencer a guerra. Depois ele chamou interesse. Eu não sei as desculpas de Saul para o negócio de Agag, mas ele podia dizer assim: mas eram ovelhas tão bonitinhas, eu tive dó do rebanho. O rei Agag, Josué também teve um momento. Josué teve um erro no governo de Josué. A gente não frisou muito isso quando falou da história de Josué, mas Josué recebeu lá os gibeonitas. Josué tinha que tirar todas as nações, mas chegou uns gibeonitas lá, eles fizeram o seguinte: eles chegaram e falaram assim, eles se vestiram tudo de hippie, né? Eles se vestiram assim como se fossem mendigos. Não, hippie não é mendigo, né, gente? Mas sim, eles vestiram, sabe aquele cobertor que o pessoal anda, né? Pedindo moeda, tal. Então eles chegaram lá para Josué, e Josué falou assim:
Quem são vocês? Nós não somos quase ninguém. Mas de onde vocês são? Olha, nós somos de um lugar bem distante. Mas distante onde? Longe, que não tem onde. Né? Josué não faz mal para a gente, não, que a gente não faz mal para ninguém. E Josué fez uma aliança com eles. Deus cobrou isso de Josué depois. Deus cobrou isso de Josué depois. Eu não sei qual foi a desculpa que Agag deu para não fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Mas ele foi guiado. Samuel não, Saul. O que eu falei, gente? Você falou Agag e eu falei Samuel. Espera lá, gente, deixa eu corrigir tudo isso. Eu não sei qual é a desculpa que Saul deu para não matar Agag, tá? Ele sei que Saul seguiu este ídolo do coração, esse interesse pessoal. A desculpa foi os despojos, né? Sim, Melhor, né? Ele diz, escondeu-lhe Saul. De Amalek os trouxeram porque o povo poupou. Ele diz, foi o povo, né? O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor. Ah, tá vendo? Aí olha o ídolo aparecendo. Aí eu ainda queria dar o dízimo. Eu peguei isso aqui para dar o dízimo, que ia ser melhor para a igreja poder fazer a reforma. Tá certo? E o Senhor ficou bravo, trovejou. Olha o que Deus disse. Quem é que está com o microfone aí? Lê para mim aí esse versículo. Ali é um Saul, tá? Vai lá, Thelma, é esse versículo. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Grande... Alô? Som? Então, uma microfoniazinha aqui no som. Grande erro de Saul foi que ele não... Veja, nós estamos falando de um governo teocrático, não é isto? Mas ele não obedeceu à ordem do rei. Ele não tinha uma mente teocrática. Era uma mente autocrática. Ele se autogovernava. Ele podia dar desculpas. Ele inclusive vai pedir perdão mais para frente, no texto. Ele vai chegar para Samuel e falar assim, Samuel, eu pisei na bola, Samuel, me perdoa, Samuel. Aí já é tarde. Já era tarde. Pergunta número 1, já fiz para vocês, queria ouvir vocês. Por que vocês acham que Deus deseja estabelecer um governo teocrático sobre nós, sobre a humanidade, ou para a humanidade? Que razões movem Deus a fazer isso? Por que Deus quer ser Senhor de tudo? Vamos pensar numa coisa, Deus podia ter criado todas as coisas, deixado as coisas para lá e não governar nada. Fazer aquele negócio do Deus dos deístas. Podia fazer isso? Deixa funcionar aí, se vira aí, gente. O que vocês acham? Por que ele quer governar, ser o Deus providente? Por que ele quer que a gente fale com ele, que a gente o honre? Que resposta vocês me dão? Por que o governo teocrático é bom? Seria um bom governo? Vai lá, gente. Me ajuda aí. Hã? Porque Deus é perfeito. Isaac, leva lá o microfone para Ivanilde. Vai lá, Ivanilde. Vamos gravar essa resposta, porque Ivanilde só dá a resposta boa. Então, porque Deus é soberano, né, sobre todas as coisas, Ele ama o seu povo e Ele sabe que Ele sendo perfeito, nós... Ele quem? Ele Deus, sabe que Ele... nós esse Ele quem que é? Deus ou o homem? Ah, tá. Deus sabe que Ele próprio sendo perfeito, tá. E nós também, né? Nós devemos reconhecer isso, que a vontade dele é a melhor para nós. Ah, um caminho bom.
Ele quer um governo teocrático porque este governo é o melhor para nós. Sim, vai fazer bem para nós. Né? Por que este governo vai fazer bem para nós? O que vocês acham? Vamos continuar a resposta dela. Está num caminho muito bom, é isso mesmo. Deus não quer que a gente crie os nossos próprios ídolos? Sim, eu sei que Deus não quer que a gente crie os nossos próprios ídolos, porque Ele não quer concorrência. Ela disse assim, porque Deus sabe que este é um governo bom para nós. Ele é bom para nós em que sentido? Você está me dizendo que Ele é bom para nós porque se nós formos governados por Deus, nós não vamos criar os nossos próprios ídolos. Será que Deus tem inveja dos nossos ídolos? Não? Tem ou não tem? Então por que Ele não quer que a gente crie outros deuses? Por que a gente não pode adorar outros deuses? Que problema nisso, gente? Se eu quiser adorar um outro Deus? Hã? Porque não há outros deuses. Porque não há outro Deus. Mas se eu quiser na minha imaginação, imaginar um Deus, me prostrar diante dele, tem algum problema nisso? Eu não posso? Nós não. Por ele são todas as coisas. Hã? Porque para ele, por ele são todas as coisas. Tá certo. Essa é a afirmação de Paulo. Eu queria saber por que só para ele, esse Deus é egoísta, né? Tudo para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem espaço para outro? Não tem. O negócio é dizer, não tem, não vem que não tem. Ele não aceita concorrência. Aí, gente, é uma coisa que a gente precisa refletir. Que assim, eu sei, vocês estão certos e estão dando respostas cristãs, bíblicas. Está muito certo. É que Deus nos ama tanto que para nós Ele quer dar o melhor, não é isso? E o melhor é primeiro o verdadeiro. O verdadeiro é o melhor. É melhor viver pela verdade ou pela mentira? Por exemplo, se eu achar que eu sou Henri Christ, é mentira? Eu saí por aí falando assim, o meu pai. É mentira? É verdade isso que eu estou vivendo? Mas mesmo que eu fosse assim meio, um parafuso meio frouxinho, assim, eu estou vivendo uma verdade? Isso faz bem para mim? Só na minha cabeça, né? Só na minha cabeça, né? Mas, pessoal, vocês já imaginaram o que é um faraó do Egito achar que ele é um Deus? Faraó do Egito, não sei o que acontece com os faraós, que ele fala assim, agora que eu sou faraó, eu também sou um Deus. Isso é bom para ele? Só na cabeça dele. Mas isso não é a realidade. Ele imagina que isto é bom para ele, mas isso é desestruturante. Ele está vivendo fora da estrutura para a qual ele foi criado. Eu posso pegar esse violão, não vou pegar porque ele não é meu, e usar ele para tocar assim, virado do lado e... Posso fazer isso? Posso, Daniel? Pode. Então tá bom. Eu posso usá-lo de percussão? Eu posso. O violão foi feito para isso? Não. Mas está servindo numa boa. Até encaixa, de repente eu sou bom na percussão. Fica até legal. Mas o violão não foi feito para aquilo, ele não está funcionando como violão. Mas, veja, é lógico, o violão não é um ser consciente, mas imaginemos que fosse consciente. Um violão que sempre foi usado para batuque, ele vai dizer assim, você pergunta para ele, o que você mais quer na vida? Eu quero é batucar. Porque ele sempre foi usado para isto. Até o dia que ele descobre que ele foi feito para ser dedilhado. Ele falou, eu não sabia que eu tinha sido feito para isto. Então assim, na verdade, é desestruturante qualquer outra forma de governo, porque nós fomos feitos para viver para Deus. É a melhor forma da gente funcionar, qualquer ser humano. Não só os crentes, qualquer um. Quando Deus deseja estabelecer um governo teocrático para o ser humano, não é que Deus está fazendo isso porque Ele quer nos dominar, Ele é um Deus cheio de sede de domínio, ou que não aceita concorrência. Não, é que Ele, na verdade, sabe que isso, Ele nos criou para isso. Funcionar do jeito certo, ser dedilhado, como sendo um violão sendo dedilhado,
O ser humano foi feito para Deus. No nosso catecismo é para a glória de Deus, para adorar a Deus, para percebê-lo, desfrutá-lo, conhecê-lo, amá-lo. Tá? Então veja, este é o propósito de toda essa intencionalidade bíblica de nos apresentar o governo teocrático de Deus. Outra pergunta. Qual é a melhor forma de governo? Parece que está fácil a resposta, mas você precisa ir além. E essa pergunta, já vou adiantar, ela tem uma resposta aparentemente óbvia, mas eu vou desenvolvê-la um pouco mais. Mas eu quero ouvir as respostas de vocês antes. Vamos lá, gente. Qual é a melhor forma de governo? Daniel eu já sei qual que é. Qual é, Daniel, a melhor forma de governo? Monarquia baseada em princípios. Ah, monarquia teocrática? Exatamente. Muito bom. Vocês concordam que a melhor forma de governo é a teocracia? Concordam? Por quê? Então tá bom. A melhor forma de governo é a teocracia. Ela é a melhor forma de governo. O governo teocrático de Deus é óbvio, é o melhor governo que existe. Mas eu quero sugerir uma maneira mais afetiva de pensar, porque a gente às vezes é muito cartesiano, né? Aquela coisa assim, é ou não é? Né? A gente tem um pensamento muito assim, muito direto, muito matemático. Hã? É binário que fala? Sim ou não? Binário é com esse pessoal aqui da robótica e da... Hã? 0 e 1, tudo 0 e 1, né? Então assim, eu quero pensar nisso de uma forma mais afetiva. Lógico, a minha resposta, vocês não vão chegar a ela assim fácil. Não é porque ela é difícil não, é porque ela vai nesse outro caminho. A melhor forma de governo, já refletindo sobre a melhor forma de governo, é essa aqui. É aquela em que os governados são conduzidos a perceber o amor de seu governante e respondem a isso amando-o. Vocês amam o governo deste país? Vocês acham que o governo desse país ama vocês? E vocês acham que algum governo neste mundo existe desse jeito? Não é só nesse país, tá? Porque a gente está brincando demais com esse negócio, mas não é só aqui. Em geral, o que a gente vê nos governos não são pessoas percebendo o amor do governante por eles. Mas é possível um governo humano em que o governante realmente ame os seus governados? É possível? Eu acredito que sim. E é possível um governo desse tipo, os governados vendo o esforço, o verdadeiro interesse, a aplicabilidade deste governo que ama o povo, amar o governo? Lógico. É uma coisa simples, gente. Isso é possível. Bom exemplo. Mas eu sei de lugar que as coisas são assim. Oi? Não, no céu não, aqui na terra. Sabe onde? Na casa do Claudio Honor, por exemplo. Tem governo lá na sua casa? Você ama seus filhos? Seus filhos... seu filho está aqui. Olha lá, você que é o súdito lá, né? Agora você está governando. Agora é um reino próprio, né? Vamos lá, mas vai lá. André, quando você estava ali debaixo do governo do seu pai, você percebia amor dele para com você? Isso fazia você amá-lo? Olha como é possível, gente. A gente só precisa transportar essas coisas para outras esferas, se a gente estiver falando de esfera de governo público. Isso é possível. A melhor forma de governo é essa. E o governo teocrático de Deus,
ele é mediado pelo Cláudio Honor dentro do lar dele. Tem uma história muito curiosa do Sun Tzu, um autor da arte da guerra, que uma mulher, ela conversando com uma amiga, ela diz assim: hoje o general do exército fez algo inimaginável pelo meu marido. Ele foi picado por uma cobra e ele mesmo chupou o veneno, né? Aí a amiga dela respondeu, falou assim: eu lamento muito por você. Ela falou assim: mas por quê? Quiser ficar sem marido. Porque ele fez a mesma coisa para o meu esposo e meu esposo morreu dando a vida por ele. Ou seja, a ação do... Então, essa é a ideia mesmo, de amar, ser amado e amar. O governo teocrático de Deus é uma escola de amor. Não é à toa que a lei de Deus, ela propõe o amor como fundamento, né? Não deveis a ninguém nada, senão o amor. Amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas. O que nós estamos vendo é Deus ensinando isto ao longo da história, tá? Construindo uma mentalidade teocrática ao longo da história. E assim, pode falar, Sr. Adalto, antes de eu passar para o... Eu sempre lembro de uma palavra. Sim. Que quando Judas veio entregar a Jesus o que Jesus disse para ele? Amigo, que buscar? Que buscar? Chamam ele de amigo. Não, ele não vai Se fosse entre nós não tinha papo. Se fosse comigo já ia direto, né? Matava ele. Amigo, né? Oi? Dava uma na fuça, né? Cada região tem a sua linguagem, né? Na fuça, nas ventas, lá no norte fala muito nas ventas, lá no nordeste. No norte eu não sei como é que é. Isso é a Tawane que vai dizer para nós domingo, né? Então assim, gente, esta proposta de transição é porque Saul não amava a Deus sobre todas as coisas. Isso precisa ficar claro, porque se a construção do governo de Saul perdurasse, e Israel estaria aprendendo que qualquer coisa vale para governar, mesmo sem Deus, haverá uma transição. Então hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver esse calamitoso final do governo de Saul, tá? E nós vamos ver o fundamento dessa rejeição. E vamos propor já a transição para o governo de Davi. Olha só, a Bíblia sempre apresentou desde o início, ou pelo menos desde os primeiros livros de Gênesis, a ideia clara de que haveria um rei em Israel, e ela apontou para Davi primeiramente por sombras. A revelação deixa claro que a intenção de governo era dar o governo a Davi. Davi é uma figura messiânica, ele é um tipo do próprio Cristo, que na verdade a intenção da Escritura é apontar o verdadeiro rei, o rei que vai cumprir aquela palavra do melhor governo, é o rei que vai demonstrar amor profundo pelos seus governados, e esses governados vão responder amando, e só Jesus Cristo vai conseguir, gente. Mas Davi era um modelo deste reino em muitos sentidos. Não era um modelo perfeito, tá? Mas era um modelo. E a Bíblia mostrou. Abra lá em Gênesis 49, alguém lê para mim o verso 10. Gênesis 49, verso 10. Vamos ver a intencionalidade de Deus. Vamos voltar para a linha do tempo. Hoje minha aluna preferida de linha do tempo não veio, tá? Mas depois você fala para ela, tá, Alfa? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentro de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos.
Gênesis 49, a bênção de Jacó, não é isso? Sobre seus filhos. Aconteceu antes ou depois do Egito? Do cativeiro do Egito, antes ou depois? Quem acha que é antes, levanta a mão. Exatamente, antes. Daí é que eles vão descer para o Egito. Então, chegando lá. Então, um pouco antes de ir para o Egito, aqui vai acontecer o Egito, Deus já havia dito uma coisa sobre o reino, o cetro. Não se arredará de quem? De qual tribo? De Judá. Saul era de qual tribo? Benjamim. Então já tinha um erro aí, não tinha? Já havia uma previsão. Saul não estava nela. Ok? Então, está claro já desde Gênesis 49, vamos dizer assim, que a Escritura já prevê um governo e prevê inclusive a tribo de onde ele vai sair. Quantos anos eles passaram no Egito aproximadamente? Quantos? Fala, senhor Adalto. 40 anos no Egito, senhor Adalto? Parece que foi mais. Acho que foi um pouquinho mais. Vamos lá, gente. Quem dá mais? Quantos? 400, gente. 400. Há controvérsias, porque tem um texto bíblico que parece sugerir 430. Ok? Vamos por assim. Deuteronômio 17, do 14 ao 20. É um texto longo, mas se alguém puder ler para a gente, vai nos ajudar. Deuteronômio 47 foi escrito por quem primeiro? Por quem? Por Moisés. Ok. Significa depois do Egito? Foi escrito por Moisés depois do Egito? Sim. Antes de Canaã ou depois de Canaã? Da entrada de Canaã? Antes. Então, se foi depois do Egito e antes de Canaã, foi onde? No deserto. Muito bem. E quanto tempo eles passaram no deserto? Seu Adalto? 40 anos, parabéns, seu Adalto, isso aí. Então isso aqui aconteceu no deserto. Aqui é Deuteronômio 17. Deuteronômio 17 foi escrito no deserto. Deuteronômio, gente, o último livro do Pentateuco. Os 5 discursos de Moisés são os discursos finais de Moisés. Tá bom? Então, já bem no finalzinho dos 40 anos, a lei já está na mão, ok? A lei já foi lida uma vez, agora está sendo repetida. Tá? Todos esses processos estão acontecendo, mas no deserto, grosso modo, esse é o período em que foi escrito. Vamos ver o que está escrito aí? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um reino, como todas as nações que se acham em redor de mim. Espera um minutinho aí. Vamos lá. Quando entrares na terra, que terra? Que o Senhor te dá. Que o Senhor te dá. E pedires para mim o quê? Pedires para estabelecer o quê? Um rei. Um rei. Eles fizeram isso? Fizeram isso? Fizeram. Não fizeram? Vamos lá, continua. Guarda essa informação. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos diz: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu rei, escreverá para si um translado dessa lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes.
E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se leve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Muito bem. Então, aí você guardou aquela informação que eles deveriam pedir um rei. Deus já prevê que haverá uma monarquia, né? Deus já prevê que haverá uma monarquia. Mas veja, esta monarquia tem regras. E Deuteronômio, lá no deserto, quantos anos antes da monarquia efetiva? Vamos lá, vamos tentar fazer uma conta aqui. Aqui nós vamos ter 2 períodos. O que vem logo depois que eles saem do deserto? Com quem que eles entram? O período de quem? Período de Josué. Muito bem. De Josué. E depois do período de Josué? Juízes. A monarquia vem no final do período dos juízes, não é? Com Samuel sendo o último dos juízes. Muito bem, então a monarquia começa aqui. Só aqui nós temos mais 400 anos aproximadamente. Quantos anos do governo de Josué? Caleb estava com... Quando entrou na terra, Caleb tinha 80. Josué deve ter governado quanto tempo? Uns 50 anos? Acho que não deu isso. Mais ou menos. Agora eu não lembro a conta, para ser bem sincero. Vamos pôr aqui 40 anos de Josué. Depois vocês, vamos pesquisar. 110 anos com que ele morreu. Mas ele já tinha idade quando entrou. Ele tinha 80. Ele tinha 80 quando entrou na Terra Prometida? Pesquisem aí. Eu estou imaginando uns 40, entre 30 e 40 anos aproximadamente que Josué trabalhou para isso, tá bom? Gente, tem uma coisa, sabe que Deus não é nada politicamente correto, né, nessas coisas, né? Tem um texto aqui, gente, que eu acho interessantíssimo. Olha só, Josué capítulo 13. Se ele morreu com 110 e ele entrou... Caleb entrou na terra com 80, com certeza, mas eu não sei a idade de Caleb e de Josué. A gente vê isso, mas não é muito tempo. Mas vamos lá, de qualquer jeito, Deuteronômio lá no deserto, mais de 400 anos antes, está dizendo: vocês vão chegar na terra e vocês vão ter um rei. Josué 13. Gente, você sabe que Deus não é politicamente correto, né? Assim, ele não respeita essa coisa, né? Olha só o que fala de Josué. Era Josué, porém, já idoso. Aí, para ter certeza que ele era idoso, olha como é que a Bíblia trabalha. Já era idoso, entrado em dias. Já era idoso, gente, quer dizer, ele era bem velho, bem velhinho. Continua. E disse-lhe o Senhor, olha o que Deus vai dizer para Josué: já estás velho e entrado em dias. Oh Deus, eu já sei, Senhor. Eu olho no espelho e eu sei. E ainda muitíssima coisa ficou para se possuir. Eu vi uma mensagem sobre isso, por isso que eu lembrei desse texto. É a mensagem que dizia o seguinte, lá no curso que a gente está fazendo. Pastor Daniel Santos. Mensagem muito boa, por sinal. Disse assim: não se surpreenda, porque mesmo que Deus te comissione para uma grande obra, não significa que você é a última bolacha do pacote. Ele pode chamar você só para começar uma obra, e outros é que vão colher o fruto dela. Muito interessante. Deus não é mesmo muito politicamente correto nesse texto com Josué, né? Não tem nenhum...
Não esconde Josué, que está todo mundo vendo que ele já estava bem velho. Seja como for, o importante para nós ali é ver o seguinte: a transição do governo de Saul, primeiro, a existência de um governo monárquico já era vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que ele viesse de Judá, tá? Vamos ler aí Juízes 21, 25. Nem precisa ler, o último versículo de Juízes é que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Ou seja, Deus mantém este período da história justamente para nos mostrar a necessidade de um rei. E aí, neste período, mais ou menos aqui no final, vem um livrinho aqui é no carinhoso, não é livrinho desprezando o seu valor, mas um pequeno livro da Bíblia com uma grande revelação de que, embora ninguém soubesse, ninguém conseguisse planejar, os escritores bíblicos falam assim: enquanto estava todo mundo achando que Saul era um maravilhoso, Deus já estava trabalhando para fazer nascer quem? Davi. Gente, vamos fazer uma questão lógica. A Bíblia não dá essa cronologia clara, mas vamos pensar assim. Davi assume o reino. Davi governa com 40 anos, governou o reino. Deve ter assumido o reino com quantos anos? Quantos anos, a gente sabe? Davi começa a reinar? Davi deve ter começado a reinar. Eu tô ainda em Josué ainda. Uns 40 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, talvez. Que seja. Vamos pensar. Quando aqui, ó, no tempo de Samuel, teve 2 anos, teve o governo de Samuel como último juiz, tá certo? O tempo de Samuel aqui, ó. Samuel vive como último juiz, o período finalzinho dos juízes. Neste período finalzinho de juízes aparece um cidadão chamado Obed, que vai ser o pai de Jessé, que vai ser o pai de Davi. Então vamos pensar que para nascer Davi tenha pelo menos aqui uns 80 anos, vai, entre Obed e Jessé. Vamos imaginar que Obed viu seu neto nascer. Vamos pensar, 30 anos. Então olha só que interessante. Nós estamos terminando o período dos juízes. Saul já está começando a governar, porque Saul governou 40 anos. Até haver a transição final. Então, enquanto Saul está governando, Deus já está providenciando o quê? A vida do Davizinho. Já está tomando leite de cabra, já está aprendendo a brigar com leão, a matar urso, a dedurar os irmãos. Não, essa parte os irmãos dele que achavam isso. Mas ele era danado, viu? Os irmãos faziam coisa errada, ele ia para o pai. Tanto é que quando os irmãos estão lá na guerra, que ele vai espiar, os irmãos falam assim: você está fazendo aqui, ô bisbilhoteiro, seu curioso, para não usar uma linguagem mais calvinista, seu fofoqueiro, né? Então assim, seja como for, importante a gente mentalizar isso, porque o livro de Ruth não está acontecendo 1 milhão de anos antes. A gente às vezes tem a impressão que esses livros são separados por 1 milhão de anos, que não tem nada a ver com o outro. Enquanto Saul está governando, a história de Ruth, de Obed, de Jessé, de Davi está acontecendo. Essas histórias estão acontecendo. Deus está trabalhando. E o escritor bíblico, quem escreveu o livro de Ruth, iluminado por Deus, é a revelação de Deus. Coloca isso lá para quê? Para nos mostrar que o governo teocrático de Deus vai se estabelecer em Davi
Essa era a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu insisto em corrigir essa expressão, porque tem muita gente que acha que dizer que Davi é segundo o coração de Deus é que Davi fazia tudo o que Deus queria. É verdade? Não. Era segundo o coração de Deus, não é porque Davi era um homem que fazia as coisas do jeito que o coração de Deus queria, não. É que Davi foi um homem que Deus escolheu. A ideia é segundo a escolha, o interesse, o propósito de Deus. É o que eu quero. Isso era ser segundo o coração de Deus. Foi Deus que escolheu. E Deus estava, e a Escritura revela isso. Não era fácil ver isso nos tempos de Saul. Por isso Deus precisou mostrar Davi para Samuel. Ele teve os vídeos na vida dele. Davi? Mas ele fala naquela hora e diz: torna-me da alegria da salvação. Quer dizer, ele estava totalmente. A gente tem que tomar muito cuidado com a palavra deslizes, porque ela fica meio fagneriana, né? São deslizes, né? Mas assim, tem uma música do Fagner assim, não é? Deslize, é uma música, não sei porquê. Deixa eu lá. Deixa eu lá. Né? Deslize não, pecados. Porque deslize dá uma sensação de uma coisinha assim, então, pecados muito graves de Davi, né? Mas ainda assim, foi em Davi que Deus estabeleceu o protótipo humano do governo teocrático. Eu queria que vocês notassem esta transição intencional. Ela não foi um achado, por acaso Deus achou lá um homem e tentou, testou e deu certo. Não, Deus já queria. Evidentemente, Saul não era o nome que Deus escolheria, mas o estabeleceu para provar o coração de seu povo e revelar a dureza do coração do homem que se autogoverna. Abra lá em 1 Samuel 8:7, esse texto nós enfatizamos no último encontro nosso. 1 Samuel 8:7. Outra pessoa, vamos já dividir nos textos, depois o 17 do capítulo 8, do verso 17 ao 22, e depois o capítulo 13 e 14. Vamos dividindo aí, se possível, já para adiantar. 8:7. E o Senhor disse: escuta o povo em tudo que te dizem, pois não é a ti, só que a mim para eu não reinar sobre eles. Veja só, Deus chega para Samuel e diz assim: escuta o que o povo está dizendo, que eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. É uma afirmação antiteocrática. Então Deus estabelece que vai deixar eles pedirem, vai estabelecer um rei sobre eles, e eles estão cumprindo o que Deuteronômio disse, que eles haveriam de pedir um rei. O problema é que eles estão pedindo um rei não para governá-los teocraticamente. Deus está revelando a intenção do coração deles. Eles não querem um Deus para governá-los, eles querem um rei para que eu não governe. Olha, eles querem, eu tenho o propósito de pôr um rei sobre eles, para que ele governe imediatamente, ou seja, através deste reino, deste rei, eu vou governar o povo, mas o que o povo quer é que eu não governe. Gente, é uma coisa muito estranha aqui, parece, não é maligno isso, gente? Está amarrado, né? Fala, pode falar. É idolatria, né? É idolatria, não tenha dúvida. Eles tomam uma estrutura que Deus propõe e corrompe essa estrutura. É mais ou menos semelhante ao seguinte: eu quero uma igreja não para que Deus me governe, mas para eu me sentir bem, por exemplo. É a mesma coisa, gente. O que você quer? Eu quero uma igreja porque eu preciso, aliviar a tensão,
pastor que conte histórias, que tenha um bom grupo de louvor. Até o trabalho da igreja, ele se torna um serviço Não, para o eu. exatamente, que eu preciso fazer ação social, a igreja é muito oportuna para isso, e de repente ele não quer o governo de Deus na vida dele, ele quer só o governo de uma instituição que o represente. Tem que tomar muito cuidado, que às vezes é comum que nós homens corrompamos coisas legítimas, estruturas legítimas que Deus dá, e não queremos o governo de Deus sobre estas estruturas. Um outro exemplo, o casamento. É uma estrutura legítima que Deus nos deu? Sim. É uma estrutura de governo teocrático. Eu citei o exemplo ali da família do Cláudio Honor. Mas aí eu acho isso maravilhoso, a estrutura, mas eu não quero essa estrutura do jeito de Deus. Tem que ser do meu jeito. Eu quero me aproveitar eu ia brincar, falar, eu quero me aproveitar do hardware que Deus dá, mas não do software que ele instala. Eu quero pôr o meu software. O termo que geralmente os teólogos usam é estrutura e direção. Você tem a estrutura que é dada por Deus, ela se mantém, mas você dá outras direções. Isso. Por exemplo, a questão do homossexualismo. O indivíduo ele quer casar, ele quer ser reconhecido como família. Concordo, mas não com... E aí, o fato dele exigir isso, ele está dizendo que existe uma estrutura que faz com que ele viva desse modo. Mas a direção que ele dá é pecaminosa. Boa. Ela não é heterossexual. Você está falando uma coisa boa, vamos aproveitar essa sua fala sobre essa questão. Nós somos seres criados com estruturas. Quando a gente não funciona por essas estruturas, a gente está desestruturado. Por que essa ânsia em torno do suposto casamento entre pessoas do mesmo sexo? Por uma aparente desestrutura, a pessoa vai falar assim, eu não posso viver sem alguém. A Bíblia diz, não é bom que o homem viva só. Só que ela far-lhe uma auxiliadora. Ele fala assim, não é bom, é desestruturante que eu viva só. Então ele busca essa estrutura. Lembrando sobre isso, alguém sempre me pergunta, mas e os solteiros? Lembra, Deus tem algumas exceções em algumas estruturas. Tá? Mas tá, voltando ao assunto. Ele fala assim, ele busca isso para se estruturar. Ele busca isso, eu creio, inconscientemente. São estruturas que estão em nós, que nós nem refletimos que elas são estruturas. A gente as busca, mas nem sabe que as busca. É por isso que a pessoa vai crescendo. Ninguém precisa ensinar menino a querer namorar, né? Já perceberam isso? Ninguém precisa ensinar. Ele vai criando interesse, ele vai refletindo, e ele vai pensando, ele vai se interessando, ele vai se frustrando, ele vai chorando, ele vai amando. Aí uma hora ele casa. Ou não. Triste, enfim. De Policarpo Quaresma. É assim, importante. Retomando aqui, porque eu não lembro mais onde que eu estava. Assim, eles queriam a estrutura de um governo, mas não teocrático. Então assim, Deus já havia planejado a estrutura. E a Bíblia não revela, aparentemente, eles não estão indo na Escritura para falar, eles não disseram assim, nos dê um rei porque a Escritura fala. Eles dizem, nos dê um rei porque todos os povos têm reis. Mas os povos têm reis, não é porque Deus falou, vocês devem ter reis. Eles tentam satisfazer as estruturas. É natural dos povos que eles elejam seus reis. Eles satisfazem a estrutura. Só que eles satisfazem a estrutura sem Deus.
E Israel queria fazer a mesma coisa. Tá louco Israel, né, gente? Fala a verdade. 17 e 22. 17 a 22 do mesmo capítulo. Capítulo 8, versículo 17 a 22. Dizimará o vosso rebanho. Isso é o que o rei vai fazer. E vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, chamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Irmãos, é importante nesse texto aí, eu já enfatizei esse texto, que eu acho ele terrível, que é aquele texto em que ele olha para o exemplo da história e fala: você lembra no tempo dos juízes, que vocês estavam sobre juízo de outros povos, vocês clamavam, Deus ouvia e levantava um juiz que libertava vocês? Olha, quando vocês tiverem um rei, por causa do jeito que vocês querem um rei, Deus não vai ouvir vocês mais quando clamarem. E olha que esse rei vai fazer a mesma coisa que os outros povos faziam, vai tomar o dinheiro de vocês, vai levar tudo de imposto, vai estabelecer pesado governo sobre CPMF, né? Vai estabelecer pesado governo, bandeira vermelha para isso, para aquilo, e bom, seja como for, a taxa de juros. Vocês querem, e tem mais, se vocês querem um rei assim, já vou dizer para vocês, não adianta clamar depois que Deus não vai ouvir. Eu acho que a ideia de Samuel, a hora que eu falar para eles que eles vão clamar e Deus não vai ouvir, eles vão dar uma recuada. Eles falaram o quê? Nós não precisamos de Deus. O nosso rei vai vencer as nossas guerras. Vocês veem aí, ele fala: o nosso rei vai pelejar por nós, nosso rei vai fazer isso, vai fazer aquilo. 1 Samuel 13, 14. Só. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso aqui foi quando Saul ofereceu sacrifício. Samuel chega para Saul e fala: Saul, seu reino não vai durar. E Deus já escolheu alguém para ele. Samuel ainda não sabe de Davi, mas é lógico, o Espírito de Deus, Samuel era o vidente, lembram disso? Ele sabe que Deus já não quer mais Saul. Saul está sendo rejeitado, e a rejeição final, Saul virá agora nesses próximos capítulos, e eu quero ir para esse capítulo de número 15, dizer o seguinte: Saul foi rejeitado porque rejeitou a palavra de Deus. Pecado semelhante ao do Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus mandou o quê? Mandou Adão e Eva não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É ou não é? Aí, Eva olhou para a árvore e desejou o que a árvore tinha para oferecer. E comeu. Resumindo. Saul, Deus falou para ele fazer o que com Agag e com tudo que Agag possuía? Destruir. Saul olhou para Agag, para as coisas que Agag possuía, e
tomou para si, comeu do fruto. Ele rejeitou a palavra de Deus. Eva, na primeira oportunidade, disse para a serpente: foi isso que Deus disse, de toda a árvore do jardim não comereis. Comereis livremente, mas da árvore do bem e do mal não comereis, nem nele tocareis. Então, assim, no primeiro momento a palavra de Deus guiou Eva e ela não caiu. No segundo momento, o diabo, esse negócio que Deus disse não é bem assim, é que Deus sabe que se você comer, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Não é Deus que vai governar você mais. Quem vai dizer para você o que é certo e errado, quem é? Você mesmo. Saul já estava dizendo isso para ele mesmo, gente. Saul era meio cara de pau. Samuel, você está demorando, eu ofereci sacrifício, Samuel. Saul, você rejeitou a palavra de Deus, seu reino não vai subsistir. E agora, Saul, você não matou Agag. Então, capítulo 15, né? Irmãos, não vou ler tudo, tá? É um capítulo longo. Quando Saul começou o reinado, embora ele fosse grandão, ele disse assim: sou da menor tribo, da menor família. Olha o versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Quando você tinha um coração menos soberbo, Deus não te abençoou, Saul? Deus não foi contigo? Aí vem toda a descrição aí, né, no verso 18. Deus esteve com você. Deus ajudou você a vencer. Deus fez você grande. Lembra que eu disse que teve um processo em que Deus creditou Saul, embora Deus não tenha escolhido, não era do coração de Deus, coloca Saul para provar o povo, mas ainda assim Deus vem e credita Saul, Deus dá vitórias a Saul. Deus fez você grande, Saul. Pode falar, querido. Microfone, você fala assim baixinho, bem, você é tão delicada para falar, aí o pessoal não ouve. Na semana passada, o Daniel perguntou se era prova ou castigo para o povo. Boa pergunta, boa lembrança. Isso. E aí, para Saul, foi prova, isso que Deus fez, ou castigo? Pergunta difícil. Eu acho que começou com prova e terminou com castigo. Querida. Sim. Mas Deus deu oportunidade a Saul. Lembra que Samuel chegou: Saul, já quer você? Então faça direito, se você fizer direito vai ser abençoado. Até nós lemos esses versículos. Então ali Deus deu corda para provar o coração de Saul. Só que ele provou o coração de Saul, que era mau, provou o povo que tinha um coração mau, mas com isto está ensinando o seu povo. É curioso que ele está demonstrando amor, colocando o seu povo diante dos seus próprios pecados. Algumas vezes Deus vai fazer isto. Nós vamos pecar, Deus está no controle disto também, e nós vamos nos machucar, aí vem o que a gente vai chamar, não de castigo, mas de disciplina, e com isso Ele vai nos mostrar amor, mesmo que a gente se machuque neste processo, tá? Porque isso é pedagógico. É duro, mas é pedagógico. Por isso Hebreus capítulo 12 disse: não desmais quando por ele és reprovado, mas firme os seus joelhos, porque a disciplina não é inicialmente boa, ela causa tristeza aos que são por ela exercitados, mas ao final
ela é positiva, ela restaura você. Então eu concordo que tenha os dois elementos, só que eu não gosto da palavra castigo, porque ela tem na nossa linguagem uma conotação sempre de reprovação final. Então eu prefiro disciplina. Agora, Saul se mostrou bastante fechado de coração. Então é uma disciplina, castigo, punição também. Olha o verso de número 19. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por que você não atentou ao que Deus disse? A palavra de Deus, Saul, tem que te governar, Saul. Irmãos, vamos e venhamos, nós somos muito Saul de vez em quando. A gente sabe que o caminho da palavra de Deus é um, e a gente fala assim, mas a ovelhinha, né? Os ídolos vão conduzindo a gente para longe. Ok? Aí está o texto que o reverendo leu, não foi isso? Pelo contrário. Olha o Saul. Dei ouvido sim à voz do Senhor. Segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Fui até Agag, rei dos Amalequitas aqui, né? Rei de Amaleque e os Amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou as ovelhas e tal. Pois não. Tem uma tese bem interessante do Doiver, que ele diz assim, quando o homem ele se entende autônomo em relação a Deus, ele faz o que ele quer, ele não se submete ao governo de Deus, existe aquilo que ele chama de escala moldais. Escala moldais. E aí você corrompe toda a escala. E essas escalas são 15 esferas, naquele ciclo. Ele diz que podem ter mais, mas... Justiça, economia, fé e etc. Né? Aí o indivíduo ele falha quanto a economia, né? Falha quanto a fé, falha quanto a justiça, porque ela está sempre centralizada no Verdade, é isso. Esse escritor que ele está falando, eu ainda não sou doiverdiano, mas eu estou caminhando para lá. O Doiver, ele usa mesmo essas escalas, eles chamam de escalas modais. A vida, ela se apresenta para nós de diversas formas, mas a vida é um todo. Então, por exemplo, meu professor falou disso hoje, por isso que eu estou repetindo. Por exemplo, tem a vida, ele não chama de biologia, ele chama de ele dá um nome, a vida biológica. Biótica. Obrigado por lembrar. Então, economia, política, matemática, ele fala, acho que a escala modal mais básica, a matemática, tem esse livro, é muito bom, né? Muito bom. Então ele fala assim, por exemplo, a gente pode entender a vida de diversas formas. Vamos pegar um exemplo. Uma flor. Uma flor, ela pode ser analisada do ponto de vista da economia? Pode ser analisada do ponto de vista da economia? Sim. Pode. Quanto custa uma flor? Se eu for um florista que fala, quem vende flor? Floricultor, não sei. Eu posso saber quanto que ela gera de lucro. Mas eu posso ser também um biólogo. O biólogo pode estudar a flor? Só que qual é o interesse do biólogo na flor? É outro, não é isso? Mas é a mesma flor? No fundo a flor é uma só, mas vista de diversas formas. Diz assim, quando você corrompe uma dessas áreas, a vida é tudo. A flor pode ser vista do ponto de vista da matemática? Pode, como? Quantas flores tem um buquê? Vou comprar um buquê. Aí o cara promete, olha, o buquê nosso é com 24 flores. Você compra, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Faltando uma. Ou então você pega e faz, tinha uma a mais. Não é assim que tem que ser feito? Então, do ponto de vista da matemática, quantas pétalas tem uma flor? Pode. A própria geometria mesmo. Geometria da flor. Tudo isso. A vida é um todo. A gente experimenta a vida
Não compartimentadamente, mas como um todo. Mas quando eu corrompo, quando eu tenho uma área corrompida, a tendência é que tudo comece, todo o edifício se corrompa. Saul pegou aquela estrutura e ele pode justificar: ah, eu fiz para adorar a Deus, mas ele corrompeu outra área, esse daqui ficou comprometido. Tá? É muito interessante estudar esses assuntos. Eu ainda não sou doiverdiano, mas eu vou caminhar para lá. Eu vou estudar. Espero aprender. Gente, alguém lê para mim versos 22 e 23 do capítulo 15. Vamos encerrar nesses versículos. Porém, Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Duro, hein? E note aí, então, o grande problema de Saul foi ter rejeitado a palavra de Deus. O problema de Saul foi que ele estava rebelde contra Deus. Deus não estava governando o coração de Saul. E Deus então rasgou o reino de Saul. E mais para frente, eu disse que era o último versículo, mas tem um aqui que fala uma expressão exatamente essa, né? Verso 28, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Agora vocês talvez entendam por que essa expressão, a gente repete muito a expressão fora de contexto, que obedecer é melhor que sacrificar. Entenderam por quê? Não adianta a gente querer fazer de conta que faz coisas para Deus, se Ele não governa a nossa vida. Melhor é que Ele governe a nossa vida. E nós já sabemos que é melhor porque Ele nos ama. E quer dar o melhor para nós. Termina aqui o reino de Saul. Nossos próximos capítulos é o reinado de Davi. No reinado de Davi nós vamos fazer uma coisa diferente. A história é bastante conhecida de Davi. Nós vamos pegar só alguns aspectos da história e vou mostrar o governo de Davi nos Salmos. Tá? Vamos ver como é que era o coração de Davi a partir dos Salmos que ele escreveu. Para mostrar para os irmãos a diferença de coração. Tá? Lógico que a gente não vai pegar Salmos só no livro dos Salmos. Tem alguns Salmos lá em Crônicas, que depois são repetidos, mas ali em Crônicas estão dentro de um contexto histórico que ajuda muito a gente a ver o coração do rei Davi. Que ele não era um homem perfeito, mas como disse Samuel, melhor do que Saul. 1000 vezes. Ok? Alguma pergunta? Deixa eu apresentar para vocês o Caio, primeira vez que vem, né, Caio? De quarta-feira, sim. Caio já veio à escola dominical. Domingo era um café da manhã lá entre os jovens. Quando eu levei o Caio, estava aquela... Eu imagino que ele deve estar pensando, nossa, a escola dominical aqui é diferente, né? Seja bem-vindo, Caio, que Deus abençoe. Eduardo, muito legal, estou assistindo aqui de Minas Gerais. Ô, Eduardo, que legal. Não sei onde é que você está. Você está aqui nessa câmera? Tá? Ou naquela, não sei. Beijo para você. Beijo da mãe também, tá? Olha lá. Ela deu um sorriso aqui que não coube aqui no salão, viu, Edu? Não coube o sorriso no salão. Vamos ficar em pé, irmãos. Seu Adalto, posso deixar para a semana que vem? Tá bom. Me fala qual que é para a gente encaixar, tá bom? Vamos ficar em pé. Desejo que vocês estejam aprendendo, mas principalmente o que eu mais desejo
é que este tema povoe o seu coração, você comece a refletir sobre o quanto este governo realmente direciona você. E agora comece a ver as implicações práticas de serem governados por Deus, né? Então comece a fazer perguntas. Se eu sou governado por Deus, como é que eu devo fazer isso? Se eu sou governado por Deus, por que eu devo fazer isto? O que Deus espera que eu faça? O que mais honra o meu Deus? E usando aquela frase que eu disse, de que maneira eu respondo com amor a este Deus que me ama, sendo governado por Ele. Pai, mais uma vez clamamos que o Senhor nos desperte, provoque em nós este amor por Ti, para que possamos amá-lo de todo o nosso coração. E que essas palavras estejam em nosso coração. Conceda-nos, Deus, tempo para refletir, para pensar, para crescer nestas coisas. E nos abençoe grandemente, Pai. Guarda teu povo que vai para o seu lar. Proteja, sustente e mostre-lhes o teu amor. E desperte a todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Assente-se um pouco, só vou dar alguns avisos. Um dos avisos é que sábado agora tem Federação dos Adolescentes, gente. É um desafio, porque eu sou secretário presbiterial, ou seja, as igrejas do nosso presbitério se reúnem todas juntas, com adolescentes. Esse ano é o meu desafio, conto com a ajuda de vocês, inclusive dos que não são adolescentes, né, para a gente poder fazer um bom trabalho com os adolescentes da nossa região. A proposta deste próximo encontro é discutir um tema à luz da Escritura, que é o tema Você se veste para quem? Discutindo a moda à luz das Escrituras. Nos ajudem aí, se você é pai de adolescente, mãe, traga ele para esse encontro. Se você quer ir conosco, para nós é muito importante, se possível, os pais nos ajudarem acompanhando, porque aí vocês vão entendendo nosso objetivo. Nós temos uma excelente equipe este ano trabalhando com adolescentes, né? Mas a gente sabe que trabalho com adolescente não é fácil, né? É um trabalho que eles próprios, eles estão muito empolgados, os líderes, mas eles próprios sabem que é difícil, porque, gente, adolescente convencer o outro de que ele tem que estar ali na federação para ser instruído na palavra é um exercício de fé. Tá bom? Sábado às 3 horas a gente vai sair daqui, segunda Viviane às 2, até 2h15, para a gente poder chegar no Jardim Eliane, tá? Se alguém quiser nos ajudar, Daniel vai nos ajudar no louvor, não sei se o Davi vai, tenta entrar em contato se você puder, para confirmar. Alguém quiser nos ajudar, principalmente nessa área do louvor, os adolescentes estão recomeçando muita coisa, então chega e sabe que reunião desse tipo tem que ter música, né? O ambiente é um ambiente bem gostoso nesse sentido da gente ter um encontro de fé e um encontro de instrução da palavra, tá bom? Algum outro aviso de atividades aqui da nossa igreja? A reunião do acampante é mesmo, eu recebi o comunicado, né? Sábado à noite, às 7 horas, aqui na igreja, óbvio. Tá bom, quinta-feira, amanhã quinta-feira, quem tem interesse na obra social, qualquer tipo de interesse, assim, eu quero saber o que fazer, eu nem sei o que eu gostaria, mas eu gosto de pensar na obra social. Nós estamos estruturando, porque a nossa igreja não tem ainda um trabalho social efetivo. Nós já temos a ideia, nós já temos o sonho, mas falta a obra, né? Por mãos à obra. Então, alguns irmãos amanhã estarão juntos aqui para a gente pensar, orar a Deus, para Deus nos despertar verdadeiramente e nos mostrar qual é a vocação social desta igreja. E vamos tentar trabalhar com isso bastante sério, tá? Então, se você tem interesse nesta área, amanhã às 8 horas da noite a gente está aqui. Irmãos, que Deus abençoe, bom descanso para vocês. Muita paz debaixo desse governo maravilhoso do nosso Senhor. Vamos com Jesus.